Bom, gente, hoje nós vamos falar de uma coisa que muita gente tem muito interesse, mas faz uma confusão, pessoal, né? Vamos falar de invasões bárbaras. Aí o cara vai lá, assiste a série Vikings, né? Vê lá o Ragnar, a Lagertha, né? O Aiva e acha que tá entendendo das invasões bárbaras. Bom, gente, realmente, né? Os Vikings, eles são bárbaros, mas não desses que a gente vai falar agora, tá? A gente vai falar dos bárbaros que invadiram o Império Romano. Pois é, aí você vai lá, tá assistindo a série, você pensa assim, mas cadê o Império Romano, né? A série tá lá na Netflix ou no outro canal, né? E aí você fala, a professora lá na sala tava falando, né, do Império Romano, e aí eu tô vendo aqui, o cara não tem Império Romano. É claro, gente, entre essas invasões que a gente vai falar agora e as invasões que a gente vê lá, da série lá, que você pensa que tá, né, é bacana a série, mas vão quase 1000 anos aí, entendeu? Então, nós vamos falar hoje, sobre os bárbaros germânicos, aqueles que vão invadir o Império Romano. Aí, lá a partir do século III, eles já começam a ocupar um bom espaço no Império Romano. Tá? Século IV e século V, e depois vem já a formação dos impérios bárbaros, e que às vezes muita gente fica ali em confusão, né, durante a aula, o professor tá falando e você fica lá imaginando coisa, tá? Então, para falar dessas invasões, desses bárbaros, a gente tem que voltar um pouquinho aí, né? Sempre a história, a matéria de história tem uma ligação aí, alguma coisa liga com a outra, né? Então, para a gente falar dessas invasões, a gente tem que voltar e falar aí do Império Romano, tá? A gente tem esse hábito, né, dentro de uma história maior, né? É uma característica eurocentrista que a gente guarda aí, né? Tem a história romana e aí a gente recheia aí com os bárbaros. É claro que se um historiador vai trabalhar lá do lado do pessoal dos bárbaros, ele pode também contar a história dos bárbaros, acrescentando o Império Romano na história dos bárbaros. Mas a nossa aqui nós vamos fazer no tradicional mesmo, né? Tradicionalzão aí mesmo, tá? Bom, o Império Romano, como vocês sabem, né? Que já deve ter estudado aí, já tinha se desenvolvido bastante desde antes de Cristo, já estava numa fase aí no século II depois de Cristo, século III, foi assim, né? Já estava assim estourando de grande, só que estava começando a ter problemas. No século III, os romanos tinham sérios problemas, porque crescer demais também trouxe problemas para os romanos. Você deve ter estudado isso já, mas vamos lá. E o que tem a ver esse crescimento do Império Romano com os bárbaros? Bom, gente, os bárbaros, aliás, é bom a gente lembrar aí, tá, o que significa bárbaro, tá? Os bárbaros sempre existiram nas fronteiras do Império Romano. E aí você pensa, nas fronteiras? Claro, os romanos, eles cresceram conquistando terra, conquistando espaço. Outros povos estavam ali, né? E esses povos, para os romanos, eles chamavam de bárbaros. Por que bárbaro? Bárbaro, na realidade, a palavra bárbaro vem da designação lá do grego, né? Os gregos, para eles, todo aquele sujeito que não falava a sua língua, né? Principalmente na época que os gregos estavam ali, né? No intenso ali das dominações e das disputas, né? Os gregos consideravam que a língua dos persas e outros povos era uma língua assim difícil de entender. E a palavrinha, né, né, era como se fosse garbo. Aí adquiriu-se aquele hábito, né? Todo mundo que não falava a sua língua falava um bar. E aí ganhou, os povos eram os bárbaros, né? Daí vem essa ideia aí. Bom, então para os romanos também sempre existiram os bárbaros. Em vários trechos lá, quando a gente está estudando o Império Romano, né, até no período quando era república, né, quando Júlio César vai lutar contra os gauleuses e outros também, a gente encontra referências sobre os bárbaros que, né, estavam ali afastados, tá? Esses caras que vão chegar agora, que, né, vão encontrar aí um Império Romano, igual eu disse aí no início,
meio que já não tão poderoso assim, mas os romanos não deixavam a peteca cair, eles não deixavam a coisa fora do seu controle, eles tinham que manter o poder, né? Faziam de tudo. Bom, tá, eles estavam sofrendo alguns problemas internos, Roma estava sofrendo alguns problemas internos, tinha algumas províncias que já estavam buscando independência, como aconteceu aí, 3 províncias como a Gália, a Britânia e a Espanha já tinham formado, separado do Império Romano, e já estava formando aí o Império da Gália, né? E ainda tinha a Síria e o Egito, no outro espaço, que estava formando um império chamado de Palmira, né? Cuja capital era Palmira mesmo, tá? Bom, isso era problema, porque quando formava um novo império, separava e deixava de ser província, obviamente o império já perdia impostos, perdia lucro, perdia escravos, perdia recursos, e o Império Romano começava já a passar por essas situações. Bom, gente, então, no século III, de repente, que sorte, né? Para os romanos, aparece lá um general muito forte, poderoso, o cara é corajoso, tá? E ele vai lá e consegue expulsar, né, vários povos nesse tipo que eles chamavam de bárbaros que estavam incomodando em algumas fronteiras, consegue recuperar esses impérios, né, e tal. Bom, por que eu tô falando desse cara? Já vou falar o nome dele, tá? Porque Roma estava numa fase complicada, estava perdendo, né? E em relação a esses outros povos bárbaros, eles não estavam mais conseguindo conter as invasões, porque os exércitos também não estavam dando conta de dominar as fronteiras, tá? E esse cara, ele era assim poderosão mesmo, ele era tão forte que ele tinha um apelido, o pessoal deu um apelido para ele de Mãos de Ferros, ou seja, mão de ferro. Cara, né? Só que ele não chegou ao poder assim como um cara só, vamos dizer aí, fortão, não. O cara era mau mesmo. Ele ia lá e quem estivesse na frente dele, ele eliminava. Tanto antes quanto depois, né? Para se manter no poder. Bom, esse cara, tá? Lúcio Domínio Aureliano, né? Ele fez tudo isso aí. Então, no século III, com todas essas conquistas, né? Aureliano se acha aí no direito de ganhar aí, né, o império e ser o imperador de Roma, né? Que já era um general e tal. Para provar que ele era todo poderoso, ele vem de uma batalha e traz lá suas conquistas para desfilar em Roma. Bom, e o que tem a ver tudo isso da festa do Aureliano com os povos bárbaros? Muito bem, vamos chegar nos povos bárbaros. Bom, vocês viram o que eu disse, o Império Romano já não estava lá tanto bem das pernas, né? Já estava, a gente sabe que o Império Romano começa aí a partir do século II, já começa a enfraquecer, já não tem tanto soldado, já não tem tanto... E por não ter tanto soldado, não tem tanta conquista, e por não ter tanta conquista, não vem aquilo que eles mais precisavam, que são os escravos, né? Seus vizinhos, considerados bárbaros, estão também passando por um problema. Estão precisando de terras. E as terras boas estavam nos limites romanos. E esse pessoal está empurrando, certo? Então vamos encontrar aí duas necessidades que vão se complementar e, de uma certa forma, atender uma a outra. Com a morte de Aureliano, né, outros imperadores virão e esses ataques estão mais intensos, esses avanços desses povos estão mais intensos. Os caras de tanto apanhar, eles já tinham aprendido, começado a aprender como é que fazia, se formavam um grupo para entrar, para guerrear, né? Bom, dizem, né, que apesar deles, eles eram bem resistentes, eram agricultores, pastores, mas que quando precisava guerrear, esses caras iam e avançavam e lutavam o máximo que podia, tá? Entre esses clãs
né? Os meninos com 5 anos de idade já deveriam dominar a montaria. Eles deviam saber montar um cavalo e já de cima do cavalo aprender, né, a atirar com precisão flechas, né? Essa era uma tática. Isso foi uma das habilidades que favoreceram bastante esses povos quando eles começam a entender e a avançar sobre o território romano. Então, o que eles vão fazer? Alguns imperadores vão entrar em acordos, né? Vão permitir que esses bárbaros entrem como federados. O que eram os federados do Império Romano? Federados era essa condição mesmo. Era o sujeito que não era romano, porém pagava alguns tributos para Roma. Ele não tinha titulação romana, mas ele estava no território romano e pagava ali os tributos para Roma. Então, nesse caso, os francos foram aí para a região da Germânia, os visigodos para a região da Dácia, e os ostrogodos foram ocupando ali o vale do Rio Danúbio, tá? E tem alguns outros, os lombardos que desceram, ficaram mais próximo ali da Península Itálica, né? Em outras regiões, e vão entrando. Em princípio com muita calma, com muita tranquilidade, né? Com acordos. A situação dos romanos não vai ficando muito boa, né? À medida que o império vai declinando e esse pessoal vai sendo em princípio aceito. É o que a gente fala que é a primeira entrada por aceitação, por concessão. Os romanos vão concedendo. Gente, agora os caras que estão entrando, eles vão trabalhar na terra e vão pagar tributos com parte da produção, né? Eles vão ser aceitos no exército. Esses são os primeiros que começam, mas e daí? Passado algum tempo, outros povos vão chegar. Eles também vão querer terra. E é interessante que, à medida que ia se misturando, os bárbaros, eles vão se apropriando da cultura romana. E aí eles vão entendendo das táticas de guerra romana, eles vão entendendo vão aceitando a religião, convertendo-se ao cristianismo, ao catolicismo, né? E, por sua parte, os romanos vão aceitando algumas práticas que também, embora, né, os bárbaros não fossem povos que ficassem fixos à terra, mas eles tinham características culturais que vão ali sendo adotadas pelos romanos. Esse novo modo de vida, né, ele vai dando características para uma outra época que vai surgir logo adiante, né? E que depois historicamente a gente vai conhecer como a fase do medievo, ou muitas vezes você está lá na aula e o seu professor fala, e depois dessa fase a gente vai entrar aí na Idade Média, e aí a gente vai ver isso numa segunda aulinha que a gente vai preparar, tá? Para que vocês entendam, para que a gente possa entender claramente como que se deu e como que ficou, né, a situação depois com essas invasões bárbaras.